Jesus é igual ao Pai? Ou Jesus é inferior? Jesus é igual em autoridade, poder, glória, essência, natureza? Ou Jesus é inferior, é subordinado ao Pai? Ou Jesus é um servo? Jesus é uma criação de Deus? Então são essas respostas que nós vamos responder neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Anderson Soares. Iremos neste vídeo discutir se Jesus é igual ao Pai. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de teologia, de Bíblia, de escola bíblica dominical, curta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Nós estaremos estudando para a base neste assunto de se Jesus é o Pai. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2025 da revista dos adultos da escola bíblica dominical, que tem por título Em Defesa da Fé Cristã. Nós iremos estudar nesse próximo domingo a lição de número 6, que vai ser ministrada no dia 2 de fevereiro, que tem por título Jesus é igual ao Pai. Antes de nós entrarmos na lição, gostaria de deixar um versículo que já vai de cara falar sobre isso. Romanos, capítulo 9, versículo 5, diz o seguinte: do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita. Ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Então o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 5, ele deixa claro que Jesus tinha a sua natureza humana, ele era um judeu, ele era um israelita, mas ele é Deus, que governa sobre todas as coisas. Então, se Jesus governa sobre todas as coisas, ele é criador. Se ele é criador, ele é Deus. Então, ele tem a mesma natureza do Pai, a mesma essência do Pai, os mesmos atributos do Pai. Nós vamos ver os seguintes tópicos nessa lição. Primeiro, a doutrina bíblica da relação do filho com o Pai. Segundo, a heresia do subordinacionismo. E terceiro, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Então vamos passar por esses três tópicos, item por item, até chegarmos à conclusão da lição. Não esqueça de deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão, para que nós possamos interagir e assim melhor entender e dialogar e explorar ao máximo esse assunto para não ficar com dúvidas. Então deixa aí o seu gostei, deixa aí o seu comentário e será muito bom. Primeiro tópico, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. A ideia de filho. Para o povo judeu, para o povo israelita, a ideia de filho, o conceito de filho, ele vai além da questão biológica. Filho tem a ver com representatividade, tem a ver com características, tem a ver com personalidade, com autoridade delegada. Então, o conceito de filho ele vai além, muito além da questão biológica de pai e filho. Então, a ideia do filho, item 1. No pensamento judaico, o conceito de filho vai além da ideia biológica, envolvendo aspectos de relacionamento, herança e representação. A palavra hebraica filho, bem, no hebraico, está associada à continuidade, identidade e propósito dentro da família e da comunidade. Ser filho significa estar ligado à linhagem, compartilhar da essência e dos valores do pai, e ser herdeiro de suas promessas e responsabilidades. Então, o conceito de filho, ele vai bastante além, e é por isso que os fariseus, os doutores da lei, ficam indignados quando Jesus declara ser filho de Deus. Afinal de contas, ao declarar-se filho de Deus, Jesus está pondo-se em pé de igualdade com o Deus Pai. Filiação divina. No caso de Jesus, ser chamado de filho de Deus, no contexto judaico, não implica criação ou inferioridade, mas uma igualdade de essência e autoridade com o Pai. Esta afirmação é vista como uma reivindicação de divindade, pois no pensamento judaico, dizer-se filho de Deus equivale a compartilhar a própria natureza divina, como vemos em João 5,18, onde os líderes judeus entenderam isso como uma afirmação de igualdade com Deus. Então, em João 5, Jesus está curando no sábado. Os fariseus ficam irados, porque Jesus está curando no sábado. Só que quando chega no versículo 18, Jesus faz ainda mais.
Jesus declara ser o Filho de Deus. E essa declaração de ser Filho de Deus, os judeus vão entender que Jesus está dizendo-se divino, está dizendo-se uma pessoa divina e de igualdade com o Pai. Outro ponto, herança e representação. No contexto judaico, o filho representa o pai, agindo como seu herdeiro legal e continuador de sua obra e nome. Nós podemos ver um exemplo disso em Gênesis capítulo 15, na questão de Abraão e seus filhos. Essa relação implica que o filho carrega a autoridade e o legado do seu pai, o que reflete nas suas funções sociais e espirituais. Então é uma questão de autoridade, poder, de representatividade. O filho como reflexo do pai. O filho é visto como um reflexo do caráter, da identidade e da missão do pai. No Antigo Testamento, Israel é chamado de filho de Deus, em Êxodo 4, 22 e 23, enfatizando a relação especial de aliança e de submissão. Então, quando nós vamos ver Deus chamando o povo de Israel de filho, isso estava demonstrando que Israel tinha autoridade, uma representatividade de Deus. Então, Israel, como filho de Deus, estava representando o pai. No uso figurativo, no judaísmo, filho pode ser usado de forma metafórica para descrever alguém que compartilha da natureza, obra ou propósito de outro. Por exemplo, filho dos profetas, refere-se aos aprendizes dos profetas. E filho de Belial descreve alguém perverso, ou filho de Belial, aquele que é perverso. Então, o conceito do filho, portanto, carrega em si a ideia de unidade, continuidade e identidade com o pai, seja em termos humanos, sociais ou espirituais. Quando Jesus dizia ser filho de Deus, ele estava reivindicando ser igual a Deus, igual ao Pai. No item 2, nós temos o significado teológico. Em João 5,18, é um versículo central para compreender a reivindicação de Jesus sobre a sua identidade divina no Evangelho de João. O contexto mostra que os líderes religiosos judeus buscavam matá-lo não apenas por violar o sábado, mas porque dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. No pensamento judaico, ao chamar Deus de meu Pai, de maneira tão íntima, tão pessoal, Jesus não apenas afirmava uma relação íntima, mas também proclamava ser sua igualdade de natureza com o Pai. Então Jesus aqui, ao afirmar em João 5,18 que Deus era seu Pai, estava afirmando a sua natureza divina. A relação dos judeus indica que eles entenderam claramente o peso teológico da afirmação de Jesus. Para eles, a criação e o sustento do universo eram prerrogativas exclusivas de Deus. E Jesus, ao operar milagres no sábado e se declarar filho de Deus, colocava-se na mesma posição de autoridade e poder do Criador. Esse entendimento reflete a visão judaica de que filho não implica inferioridade, mas partilha da essência e da autoridade do Pai. Jesus, então, está comunicando aos judeus que ele tem a mesma natureza do Pai. Ele é igual ao Pai, ele é Deus. Teologicamente, João 5,18 reforça a unidade entre o Pai e o Filho dentro da doutrina da Trindade. Jesus estava reivindicando ser o próprio Deus em ação, cuja obra não se limita ao descanso sabático, porque, como Pai, ele está continuamente ativo na manutenção da criação e da redenção do mundo. Este versículo, portanto, estabelece uma das bases mais claras da divindade de Jesus, afirmando que ele é coigual e coeterno com o Pai. Então, nós vemos aqui claramente João 5:18 é um dos versículos centrais para que nós possamos entender que o próprio Jesus, ele reivindica a sua divindade, a sua autoridade como o Pai. O Filho de Deus, no item 3. E aí o Salmo 45:6 diz o seguinte: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Esta passagem é uma passagem messiânica, ou seja, ela reflete a Jesus, ela tem o seu cumprimento em Jesus, onde o autor atribui essas palavras ao Filho, a Jesus. Essa relação destaca a divindade e o reinado eterno de Cristo. Teologicamente, o Salmo 45 foi inicialmente escrito como um cântico para um rei humano.
exaltando a sua autoridade e justiça. No entanto, o uso do termo Deus, ó Deus, aponta para um caráter divino e transcendente que vai além de qualquer rei terreno. Quando aplicado a Jesus no Novo Testamento, este versículo se torna uma profecia que se cumpre em sua pessoa, afirmando que ele é o Rei eterno cujo governo é justo e perfeito. Então, Salmo 45, 6 já reflete uma profecia, arremete a Jesus e tem o seu cumprimento em Jesus. No Hebreus 1:8, utiliza o Salmo 45, 6 para demonstrar que Jesus não é apenas superior aos anjos, mas é Deus, reinando com autoridade absoluta. Isso conecta o Salmo ao conceito cristológico de que Cristo é o soberano Rei do universo, cujas promessas e governo não têm fim. Assim, o Salmo 45, 6 perfigura, realiza a divindade de Jesus, revelando-o como o Messias prometido e o Deus eterno que governa com justiça e retidão. Amém? Item 2, a heresia do subordinacionismo. E aí nós começamos por Orígenes. Orígenes foi um dos teólogos que mais defendeu e desenvolveu essa ideia do subordinacionismo. A doutrina da subordinação, ela ensina que dentro da Trindade, o Filho e o Espírito são subordinados ao Pai, em ordem e autoridade, ainda que compartilhem da mesma essência divina. Esta visão foi sustentada por alguns dos primeiros teólogos cristãos, como Orígenes e Justino Mártir, que viam o Filho como gerado pelo Pai e, portanto, de uma posição secundária em relação ao Pai. Então, para Orígenes, Jesus era inferior, ele era subordinado ao Pai. Referências teológicas. Orígenes, em De Principiis, ele argumenta que o Filho é subordinado ao Pai, tanto em ser quanto em função. Então, para Orígenes, Jesus era inferior, tanto na natureza divina, como em questão de autoridade. E Justino Mártir diz o seguinte, em diálogo com Trifão, sugere que Cristo é um ser distinto e subordinado ao Pai. Porém, essas ideias já foram combatidas, e estavam sendo combatidas muito cedo já, no Concílio de Nicéia, em 325, já foram rejeitadas essas ideias. Então, no Credo de Nicéia, rejeitou a subordinação essencial ao afirmar que o Filho é da mesma substância do Pai, combatendo o arianismo que levou essa doutrina ao extremo. Então, nós vamos ver que nos concílios, logo cedo, os pais da igreja já combatiam essas doutrinas que eram originadas, tinha como a sua ideia principal a ideia de Ário, que nós vimos na lição passada. No Concílio de Constantinopla, confirmou a plena igualdade do Filho e do Espírito Santo com o Pai. Então, embora algumas formas de subordinação funcional ainda sejam debatidas, a subordinação ontológica, em essência, foi rejeitada pela ortodoxia cristã. O que é a subordinação funcional? É essa que nós vemos da relação entre o Pai e o Filho. Então, o Pai enviou o Filho, e o Filho veio cumprir a vontade do Pai. Jesus deixa claro, eu vim cumprir, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então, essa relação subordinada, essa relação de subordinação funcional, ela é ainda debatida para tentar melhor compreendê-la. Porém, a subordinação em essência ontológica de Deus, isso não existe. Jesus é igual ao Pai. Os monarconistas eram cristãos dos primeiros séculos que defendiam a unidade absoluta de Deus, rejeitando a distinção entre as pessoas da Trindade. Para evitar o triteísmo, propuseram diferentes explicações sobre a relação entre o Pai e o Filho, resultando em duas correntes principais: o monarquianismo dinâmico, que via Jesus como um homem adotado por Deus e dotado de poder divino, e o monarquianismo modalista, que afirmava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram apenas modos ou manifestações de um único Deus. Então, são doutrinas que apareceram no primeiro século da era cristã, primeiro, segundo, terceiro século, mas que foi defendido, foi combatido pelos apóstolos, pelos pais da igreja, de uma forma veemente, e rejeitado esse tipo de pensamento. E aí os docetistas eram cristãos do primeiro século que negavam a verdadeira encarnação de Cristo, afirmando que seu corpo físico era apenas uma aparência e que ele não sofreu realmente na cruz, pois, sendo divino, não poderia estar sujeito às limitações humanas. Então, se Jesus não sofreu na cruz, então também nós não temos salvação.
porque não houve sacrifício. Então, a teologia de Orígenes é marcada por sua busca por uma síntese entre a fé cristã e a filosofia grega, especialmente o platonismo. Ele desenvolveu uma visão alegórica das escrituras, acreditando que possuíam sentidos literal, moral e espiritual. Defendia a pré-existência das almas, a restauração final de todas as criaturas e a subordinação do Filho ao Pai. A sua doutrina sobre a salvação enfatiza a purificação progressiva da alma até a plena comunhão com Deus. As suas ideias foram condenadas pela igreja. Então, Orígenes foi um teólogo cristão que teve as suas ideias condenadas, reprovadas, rejeitadas pela igreja. No período pré-nicênico, então o período pré-nicênico ele abrange um período desde o primeiro século até o Concílio de Nicéia, e esse período foi importante para o desenvolvimento das doutrinas bíblicas. Foram combatidos o gnosticismo, o arianismo, as ideias de Orígenes, tudo aquilo que vinha contra a divindade de Jesus, vinha contra a humanidade de Jesus, foi combatido nesse período, desenvolvendo assim a teologia cristã, as doutrinas cristãs como nós conhecemos hoje. E aí no item 3 nós temos métodos usados pelos subordinacionistas. Os subordinacionistas utilizavam diversos versículos bíblicos para argumentar que o Filho e o Espírito Santo possuem uma posição inferior ao Pai em autoridade ou essência. No entanto, a posição da igreja, especialmente após o Concílio de Nicéia e de Constantinopla, reafirma que essas passagens devem ser interpretadas em harmonia com a coigualdade e consubstancialidade das pessoas da Trindade. Vejamos alguns textos que os subordinacionistas utilizam. João 14, 28. O Pai é maior que eu. Mas qual é a posição da igreja? A igreja defende que essa afirmação se reflete a humanidade de Cristo, destacando a sua condição encarnada e a sua missão redentora, sem negar a igualdade e a essência entre o Pai e o Filho. Outro versículo, 1 Coríntios 15, 28. Os subordinacionistas veem nesse texto uma evidência de que o Filho estará eternamente sujeito ao Pai. A posição da igreja é ao contrário disso, pois refere-se ao cumprimento da salvação. Marcos 13, 32. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Os subordinacionistas argumentam que Jesus não sabe o dia da sua volta, ele não pode ser considerado, então, onisciente. Mas a igreja tem uma posição diferente, Colossenses 2,9, né? A igreja interpreta essa passagem à luz da encarnação, explicando que Jesus, em sua humanidade, voluntariamente limitou seu conhecimento, sem perder a sua divindade. João 5,19, o Filho tem por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, senão vir a fazer pelo seu Pai. Porém, todas essas ideias são combatidas pela igreja, pelos teólogos, pela teologia, mostrando e provando em outros versículos que esse pensamento está errado. Eu não posso pegar um único versículo, isolá-lo e fazer dele uma doutrina. Eu preciso avaliar o texto, o contexto imediato, que é aquele que vem logo no mesmo texto, o contexto mais amplo, que eu posso usar toda a Bíblia para fazer a estrutura da ideia e não criar uma heresia, criar um pensamento em cima de apenas um versículo isolado que vai se encaixar com aquilo que eu penso, né? E no item 3, como o subordinacionismo se apresenta hoje? Então nós temos o contexto islâmico, que não acredita em Jesus como Filho de Deus. Jesus é apenas um profeta, um grande profeta. O Islã reconhece Jesus como um profeta altamente honrado, mas rejeita a sua divindade e a sua filiação a Deus. Então o Alcorão está cheio de passagens que vão falar sobre Jesus negando a sua divindade, negando a sua natureza divina. O movimento dos Testemunhas de Jeová também vão dizer que Jesus é uma criação de Deus, é um Deus menor, é um Deus que foi criado e está subordinado ao Pai. Então, os Testemunhas de Jeová entendem que Jesus como Filho de Deus, mas não como um Deus em si mesmo. E aí, os escritos dos Testemunhas de Jeová, inclusive no seu próprio site, vai mostrar Jesus, um Jesus menor, um Jesus criação, um Jesus que não é igual ao Pai. Essas interpretações são apresentadas em suas publicações, como na lição Quem é o Jesus Cristo da Bíblia, disponível no site oficial dos Testemunhas de Jeová. Então eles não acreditam em Jesus como o Deus Pai em natureza,
Não, para eles Jesus é menor, Jesus é um ser criado por Deus, pois ele é o primogênito da criação. Sobre o primogênito da criação, temos um vídeo aqui no canal sobre isso, você pode consultar. Conclusão, a interpretação bíblica que se faz é: Jesus é o Filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Então nós cremos em Jesus como Deus. Jesus é igual a Deus, Jesus é igual ao Pai, tem a mesma natureza, a mesma essência, o mesmo poder, a mesma glória, a mesma divindade. Amém? Que Deus te abençoe. Se chegou até aqui, curta, comente, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e que o Senhor Jesus possa te abençoar de uma forma extraordinária. Deus te abençoe.